Imagine uma vasta extensão de terras douradas, pontilhada por árvores solitárias e repleta de vida selvagem pulsante. Este é o Serengeti, uma das regiões mais icônicas do mundo, localizada no coração da África Oriental. Essa imensidão de savanas, florestas e rios serpenteantes é um dos últimos refúgios intocados da natureza. No centro dessa vastidão, os reis da savana, os leões, repousam sobre os kopjes. Esses maciços de granito elevam-se como fortalezas naturais, oferecendo abrigo contra predadores menores e uma visão privilegiada da planície infinita. Sob o calor do sol africano, leões e leoas descansam, mas seus olhares atentos nunca perdem de vista o horizonte. Eles estão sempre vigilantes, não apenas para proteger suas crias, mas também para planejar sua próxima caça. Esses predadores majestosos coexistem com uma miríade de outros animais. Os leopardos, habilidosos escaladores, descansam nas árvores. Os guepardos, mestres da velocidade, patrulham as planícies. E as hienas, embora frequentemente subestimadas, desempenham um papel crucial no equilíbrio do ecossistema. O Serengeti é palco de um dos espetáculos naturais mais impressionantes do planeta, a Grande Migração. Milhões de gnus, zebras e gazelas se deslocam em um ciclo anual em busca de pastagens mais verdes. Este evento épico atrai predadores como crocodilos, que aguardam nos rios, e leões, que seguem de perto os rebanhos. Os sons da migração, o bater dos cascos e os chamados dos animais ecoam como uma sinfonia da natureza. É uma lembrança poderosa da luta pela sobrevivência e da interconexão entre todas as formas de vida. Além da fauna, o Serengeti é lar de povos indígenas, como os Masai, cuja relação com a terra remonta a séculos. Vestidos com trajes vibrantes e vivendo em harmonia com o ambiente, os Maasai oferecem uma visão única das tradições culturais que coexistem com a vida selvagem. Infelizmente, o Serengeti não está imune às ameaças modernas. A caça furtiva, a expansão humana e as mudanças climáticas colocam em risco esse ecossistema frágil. A conservação da região não é apenas uma responsabilidade local, mas um compromisso global com o futuro da biodiversidade. A palavra Serengeti carrega consigo um significado tão vasto e majestoso quanto a própria paisagem que ela descreve. Derivada do idioma Maasai, Seringet significa a terra que se move para sempre, ou lugar infinito. Este termo não apenas descreve a extensão física do Serengeti, mas encapsula uma visão espiritual e cultural da relação dos Maasai com o ambiente. O Serengeti abrange uma área de mais de 30 mil quilômetros quadrados, atravessando a Tanzânia e o sul do Quênia, onde faz parte do famoso Maasai Mara. Essa vastidão inclui uma diversidade de ecossistemas, como planícies gramíneas. São as mais icônicas, se estendendo a perder de vista e proporcionando pastagens para milhões de animais herbívoros. Florestas ribeirinhas, áreas verdes que margeiam os rios e servem de refúgio para leopardos, crocodilos e pássaros exóticos. Kopjes, formações rochosas isoladas, usadas por leões e outros animais como abrigo e pontos de observação. Áreas de savana arborizada, repletas de acácias, que contrastam com o céu azul vibrante. Essa diversidade faz do Serengeti um dos habitats mais ricos do planeta, abrigando milhares de espécies de flora e fauna. Quando pensamos no Serengeti como o lugar infinito, estamos evocando uma visão que transcende fronteiras, culturas e gerações. O Serengeti não é apenas um pedaço de terra, é um lembrete poderoso do que significa viver em equilíbrio com a natureza. Seu nome, derivado da língua Maasai, é um convite a refletir sobre o nosso lugar no mundo e sobre a importância de preservar os recursos que tornam possível a vida em todas as suas formas. O Serengeti é infinito não apenas em sua extensão, mas em sua capacidade de inspirar e ensinar a humanidade.
Na vastidão das savanas africanas, um mestre da velocidade reina supremo. O guepardo é a essência da agilidade e eficiência, um predador feito para conquistar seu ambiente. Hoje, exploramos a vida e os desafios deste felino extraordinário. Cada aspecto do corpo do guepardo foi moldado pela evolução para maximizar a velocidade. Suas patas longas e musculosas proporcionam impulsão, enquanto a coluna incrivelmente flexível permite movimentos amplos e fluidos. As garras, ao contrário de outros felinos, não são totalmente retráteis, oferecendo trão durante as caças. O guepardo supera até mesmo os carros de corrida mais rápidos, mas sua resistência é limitada, tornando a precisão essencial. A velocidade por si só não é suficiente. O guepardo é também um estrategista nato. Ele usa o ambiente para se camuflar e chegar o mais perto possível de sua presa antes de disparar. Quando a hora chega, cada movimento é calculado, um salto certeiro, e a refeição está garantida. Mas o sucesso não é frequente. Apenas metade das caças terminam em captura. O guepardo é o animal terrestre mais rápido do mundo, alcançando até 112 km por hora em curtas distâncias. Habitando as savanas da África e, em menor número, partes da Ásia, seu corpo é perfeitamente adaptado para a velocidade. Pernas longas, corpo leve, cauda equilibradora e garras semi-retráteis. Ele utiliza sua velocidade para caçar presas como gazelas e impalas, em corridas que raramente excedem 500 metros. Embora sua velocidade seja lendária, o guepardo não é apenas um corredor. Ele é um estrategista. Antes de iniciar a perseguição, ele se aproxima da presa em silêncio, utilizando sua pelagem camuflada para se misturar à vegetação. O guepardo raramente corre mais de 300 a 500 metros em uma única perseguição, pois suas explosões de velocidade consomem muita energia. Ele se alimenta principalmente de animais de pequeno e médio porte, como gazelas, impalas e coelhos. Após alcançar a presa, o guepardo derruba o animal com uma pancada de suas patas dianteiras e então morde a garganta para sufocá-lo. Após a caçada, o guepardo precisa descansar por 20 a 30 minutos antes de comer, devido ao desgaste físico extremo. Nesse período, ele está vulnerável a outros predadores, como leões e hienas, que frequentemente roubam sua comida. As fêmeas vivem solitárias, enquanto machos frequentemente formam coalizões. Eles se comunicam por sons como assobios e ronronados e marcam território com urina. A reprodução é um aspecto desafiador para os guepardos, especialmente devido às taxas relativamente baixas de sucesso reprodutivo. A gestação dura cerca de 90 a 95 dias, resultando em uma ninhada de 3 a 5 filhotes. Os recém-nascidos são vulneráveis e têm uma alta taxa de mortalidade, devido a predadores como leões, hienas e até aves de rapina. Os filhotes permanecem com a mãe por até 18 meses, aprendendo habilidades de caça e sobrevivência antes de se tornarem independentes. O guepardo é encontrado principalmente em savanas abertas, onde sua velocidade pode ser maximizada. Ele prefere áreas com pastagens de gramíneas curtas, onde é mais fácil localizar e perseguir presas. A maior parte da população de guepardos está concentrada na África subsaariana, especialmente em países como Namíbia, Botsuana e Quênia. Um pequeno número sobrevive no Irã, representando os últimos guepardos asiáticos. Hoje, há menos de 7.000 guepardos na natureza devido à perda de habitat, conflitos com humanos, caça ilegal e baixa diversidade genética. Reservas, como o Serengeti e programas de reprodução em cativeiro, estão ajudando a proteger a espécie. O guepardo é um símbolo de graça, velocidade
e a necessidade urgente de conservar a vida selvagem. Em um dos ecossistemas mais selvagens do planeta, ocorre um dos eventos naturais mais impressionantes do mundo, a migração dos gnus. Uma jornada épica que move mais de 1,5 milhão de animais em busca de sobrevivência. Bem-vindos ao maior espetáculo da natureza. A migração dos gnus é um ciclo interminável que conecta as planícies do Serengeti, na Tanzânia, ao Maasai Mara, no Quênia. Guiados pela busca de água e pastagens frescas, os gnus percorrem cerca de 800 quilômetros anualmente. Em janeiro, nas planícies do sul do Serengeti, 500 mil de filhotes de gnus nascem em apenas 3 semanas. A sobrevivência deles depende da habilidade de se levantar e correr minutos após o nascimento, já que predadores como leões e hienas estão sempre à espreita. Quando as chuvas diminuem, em abril, a jornada começa. Milhares de animais movem-se em busca de áreas mais verdes, enfrentando desafios que testam a resistência dos mais fortes. Junho marca um dos momentos mais perigosos da migração, a travessia do rio Grumeti. Aqui, crocodilos gigantes aguardam pacientemente para atacar, enquanto os gnus precisam atravessar para continuar sua jornada. Não são apenas os rios que representam perigo. Ao longo do caminho, predadores como guepardos, leões e hienas acompanham os rebanhos, transformando a migração em um teatro de vida e morte. Entre agosto e outubro, os gnus chegam ao Maasai Mara, onde encontram pastagens abundantes. Mas este breve período de descanso também é marcado por novos confrontos com predadores. Cada dia é uma luta pela sobrevivência. A migração não é apenas um espetáculo visual, é essencial para o ecossistema. Os gnus ajudam a fertilizar o solo, promover o crescimento de novas pastagens e sustentar predadores. Sem eles, o Serengeti e o Maasai Mara seriam ecossistemas muito diferentes. No entanto, a migração enfrenta ameaças crescentes. A perda de habitat devido à expansão humana, mudanças climáticas e barreiras artificiais colocam em risco este espetáculo natural. Esforços de conservação em parques como o Serengeti e o Maasai Mara ajudam a proteger este fenômeno. Comunidades locais e organizações trabalham para garantir que a migração continue sendo um legado natural para as futuras gerações. A migração dos gnus é mais do que uma jornada pela sobrevivência. É um testemunho da resiliência da natureza. Preservar este espetáculo é um compromisso com a beleza selvagem do nosso planeta. Porque, aqui na savana, cada passo é uma lição de equilíbrio, adaptação e vida. Os gnus possuem uma linguagem própria,
Com grunhidos e movimentos corporais, eles comunicam alertas, caminhos seguros e até sinais de alimento. Essa coordenação é vital para manter a manada unida durante os momentos mais críticos da migração. A migração dos gnus é mais do que um evento anual. É um testemunho do equilíbrio da vida selvagem, um lembrete da fragilidade e da resiliência do mundo natural. O cenário de milhares de gnus cruzando as planícies, enfrentando predadores e desafiando obstáculos representa a luta contínua pela sobrevivência. No entanto, essa dança da vida está ameaçada e cabe a nós decidir se esse espetáculo continuará a ser testemunhado por futuras gerações. Preservar a migração dos gnus não é apenas proteger uma espécie, mas garantir que o Serengeti e o Maasai Mara permaneçam como símbolos de um planeta selvagem e vibrante. O futuro da migração está em nossas mãos. Elas são temidas, incompreendidas e, muitas vezes, subestimadas. Mas as hienas são um dos animais mais bem-sucedidos e adaptáveis da natureza. Hoje, vamos desvendar os segredos por trás de sua fama polêmica e explorar a verdadeira vida dessas criaturas fascinantes. As hienas pertencem à família Hyaenidae, composta por 4 espécies distintas: a hiena malhada, a riscada, a marrom e o protelo. Cada uma delas possui características únicas, mas compartilham a fama de serem mestras em sobreviver nos ambientes mais desafiadores. Com mandíbulas capazes de esmagar ossos e um sistema digestivo incrível, as hienas malhadas são projetadas para aproveitar cada parte de suas presas. Diferente de muitos outros predadores, as hienas vivem em grupos sociais complexos chamados clãs. Liderados por fêmeas, esses grupos podem chegar a até 80 membros. Aqui, a hierarquia é clara. As fêmeas dominam, enquanto os machos ocupam posições inferiores. As risadas e uivos tão característicos das hienas não são sinais de humor, mas formas sofisticadas de comunicação que ajudam a coordenar caças, alertar para perigos e reforçar laços sociais. Apesar de sua fama de carniceiras, as hienas malhadas são caçadoras exímias, responsáveis por capturar até 80% do que consomem. Elas preferem caçar em grupo, utilizando estratégias inteligentes para encurralar presas como gnus, zebras e antílopes. O que outros predadores deixam para trás, as hienas aproveitam. Seu poderoso sistema digestivo permite que extraiam nutrientes até mesmo dos ossos, desempenhando um papel essencial na limpeza do ecossistema. Na cultura popular, as hienas são frequentemente retratadas como covardes ou oportunistas. Mas essas ideias são um reflexo de mitos e não da realidade. Elas são corajosas e, muitas vezes, superam os leões em estratégia e cooperação. E, embora se alimentem de carniça, também caçam ativamente. E aquele som inconfundível não é um riso zombeteiro, mas uma forma de expressar excitação ou estresse. Infelizmente, as hienas enfrentam ameaças crescentes, como a perda de habitat e os conflitos com humanos. Muitas vezes, vistas como inimigas, elas são caçadas ou envenenadas por protegerem seus territórios.
Mas iniciativas de conservação estão ajudando a mudar essa realidade. A educação e o monitoramento são cruciais para promover a coexistência entre humanos e hienas. As hienas nos mostram que a sobrevivência depende de adaptação, cooperação e resiliência. Proteger esses animais é garantir que o equilíbrio da savana permaneça intacto para as futuras gerações. Entre os desertos mais fascinantes do mundo, o Kalahari se destaca por sua biodiversidade rica, paisagens marcantes e uma profunda conexão com a história natural e cultural da humanidade. Localizado na África Austral, ele é mais do que apenas uma vasta extensão de areia. É um ambiente de vida e resiliência que revela os mistérios da natureza e do desenvolvimento humano ao longo de milênios. O Kalahari ocupa uma área de aproximadamente 900 mil quilômetros quadrados, abrangendo grande parte de Botsuana e partes da Namíbia e da África do Sul. O nome Kalahari deriva da palavra Tswana Kala, que significa a grande sede. Apesar disso, o deserto não é totalmente árido, com regiões semiáridas que sustentam uma rica biodiversidade. O deserto é uma vasta bacia de areia que remonta a milhões de anos. A areia foi trazida por ventos e depositada em camadas ao longo do tempo. O solo do Kalahari é composto principalmente por areia vermelha, o que lhe confere sua cor característica. Apesar disso, em algumas regiões, o solo é surpreendentemente fértil durante a estação chuvosa. O pântano de Okavango, localizado no norte do Kalahari, é um dos sistemas de água doce mais únicos do mundo, oferecendo um contraste vibrante à paisagem desértica. Apesar das condições áridas, o Kalahari possui uma flora adaptada, como arbustos espinhosos, gramíneas e árvores como a acácia e o baobá. Leões do Kalahari, guepardos e hienas adaptados às condições desérticas. Antílopes como o oriche e o springbok, além de girafas e elefantes que exploram áreas com maior disponibilidade de água. Roedores, insetos e répteis, como lagartos e cobras, também prosperam no deserto. Espécies de aves migratórias visitam a região durante a estação chuvosa. O Kalahari é lar dos San, um dos povos indígenas mais antigos do mundo. Eles possuem uma conexão profunda com a terra e vasto conhecimento ecológico. Tradicionalmente caçadores-coletores, os San utilizam técnicas de rastreamento e sobrevivência que datam de milhares de anos. A língua dos San possui cliques característicos, uma das mais antigas formas de comunicação humana. Outros povos, como os Tswana e os Herero, também habitam áreas do Kalahari
e dependem de recursos naturais para a agricultura e a criação de gado. O aumento das temperaturas e a redução das chuvas ameaçam os ecossistemas do Kalahari. A expansão da agricultura e da pecuária resulta em perda de habitat para a fauna e pressão sobre os povos indígenas. A área do delta do Okavango é protegida como Patrimônio Mundial da Unesco. Reservas como a Central Kalahari Game Reserve ajudam a preservar a biodiversidade e a cultura dos povos locais. O Kalahari ganhou destaque com obras como Os Deuses Devem Estar Loucos e documentários sobre a vida selvagem. Durante a estação chuvosa, o deserto floresce, criando paisagens verdejantes que contrastam com sua aridez usual. A região também é rica em artefatos arqueológicos, como petróglifos que documentam a vida de povos antigos. O deserto do Kalahari é muito mais do que um simples deserto. Ele é um ecossistema vibrante e uma janela para o passado, abrigando uma rica biodiversidade e comunidades humanas que prosperaram ali por milênios. Sua beleza única e seu papel essencial no equilíbrio ecológico fazem do Kalahari uma região que merece atenção e proteção.